Bem-vindos, aprendizes, ao canal O Livro do Aprendiz. Aqui, desvendamos mistérios que atravessam os tempos, explorando histórias fascinantes, teorias conspiratórias e conhecimentos ocultos que desafiam nossa compreensão do mundo. Hoje, embarcaremos em uma jornada repleta de enigmas e descobertas, investigando um dos personagens mais enigmáticos e complexos da história, o Rei Salomão. Reconhecido como símbolo de sabedoria, poder e riqueza, Salomão é muito mais do que apenas uma figura bíblica. Ele é um portal para uma teia de mistérios que conectam o misticismo antigo a teorias conspiratórias modernas. Perguntas intrigantes nos guiarão ao longo deste episódio. Qual é o verdadeiro segredo da riqueza imensurável de Salomão? Como ele obteve tamanha sabedoria, a ponto de ser celebrado em textos religiosos e esotéricos por milênios? Mas o mais instigante de tudo, será que existe uma conexão entre ele e os misteriosos reptilianos, aqueles que alguns acreditam ser uma raça de entidades extraterrestres que influenciam o curso da humanidade? Nesta jornada, exploraremos manuscritos antigos, tradições orais, textos bíblicos e teorias alternativas que nos ajudarão a montar o quebra-cabeça. Então, prepare-se para mergulhar em um universo de conhecimento e mistérios ocultos, onde cada detalhe revela novas perspectivas e desafia nossas certezas. Pegue seu caderno de anotações, ajuste seus sentidos e venha comigo descobrir os segredos que podem mudar a forma como você vê o passado e, talvez, até o futuro. A viagem começa agora. O Rei Salomão, o terceiro monarca de Israel, é uma figura que transcende o tempo e a história, marcado não apenas por suas realizações políticas e espirituais, mas também por uma aura de mistério que envolve sua vida. Filho do rei Davi e da rainha Batseba, Salomão foi coroado em um período de grande prosperidade para o reino de Israel. Sob seu governo, ele não apenas consolidou o poder de seu povo, mas também ampliou suas fronteiras e tornou Israel um centro de cultura, comércio e espiritualidade. Sua maior realização física foi a construção do lendário Templo de Salomão, uma obra que, segundo a Bíblia, foi inspirada por instruções divinas e abrigava a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus entre os homens. Mas o que realmente destaca Salomão é sua sabedoria inigualável. Relatos bíblicos, como no livro de Reis, narram como ele recebeu um dom divino após pedir a Deus não riquezas ou longevidade, mas discernimento para governar com justiça. Este pedido tocou o coração de Deus, que o concedeu, junto com riquezas e glória que jamais seriam igualadas. Além dos textos religiosos, tradições esotéricas e místicas atribuem a Salomão a posse de conhecimentos ocultos. O mais fascinante desses artefatos é o lendário Anel de Salomão. Este anel, segundo textos apócrifos e lendas, teria o poder de comandar demônios, espíritos e até forças naturais. Alguns acreditam que o anel continha gravado o símbolo da estrela de Salomão, um ícone místico associado à proteção, ao controle espiritual e ao acesso a dimensões superiores. Mas como Salomão adquiriu tamanha sabedoria, riqueza e poder? Estaria ele em contato com forças além do mundo humano? Manuscritos antigos sugerem que ele teria interagido com entidades de outras esferas, desde anjos até inteligências que transcendem a compreensão terrena. Seja por influência divina, inteligência estratégica ou alianças ocultas, o legado de Salomão permanece até hoje como um dos maiores enigmas da história. Uma figura que caminha na linha tênue entre o homem e o mito, o sagrado e o misterioso. E então, meu caro aprendiz, o que você acredita? Seria Salomão apenas um governante abençoado por Deus ou o detentor de segredos que desafiam os limites do humano? A jornada para descobrir mais sobre esse personagem enigmático está apenas começando. Poucos nomes na história estão tão associados à riqueza quanto o de Salomão. Relatos bíblicos e históricos narram que ele acumulou um tesouro tão imenso que sua opulência se tornou lendária. Ouro, pedras preciosas e especiarias raras eram abundantes em seu reino,
tornando Jerusalém o epicentro de um comércio próspero e internacional. Mas como ele alcançou tamanha riqueza? Foi apenas fruto de sua inteligência estratégica e acordos comerciais, ou havia algo mais, algo que transcende as explicações terrenas? Alguns historiadores sugerem que Salomão era não apenas um governante habilidoso, mas também um guardião de conhecimentos antigos, talvez herdados de civilizações perdidas, como Atlântida ou Lemúria. Esses conhecimentos, segundo as teorias, poderiam incluir práticas avançadas de alquimia, controle energético ou até mesmo acesso a tecnologias superiores. E então temos a estrela de Salomão, um dos símbolos mais enigmáticos associados a ele. Tradicionalmente, a estrela é vista como um emblema de proteção e equilíbrio espiritual, representando a união entre o céu e a terra. Mas, para algumas tradições místicas, ela era muito mais do que isso. Segundo interpretações esotéricas, a estrela de Salomão poderia ser uma chave codificada, um portal para dimensões superiores ou até uma ferramenta para canalizar energias cósmicas. A riqueza de Salomão, nesse contexto, não seria apenas material, mas uma manifestação direta de um conhecimento capaz de atrair prosperidade em todas as suas formas. Outro aspecto intrigante são os relatos de sua interação com entidades sobrenaturais. Alguns textos apócrifos, como o Testamento de Salomão, descrevem como ele teria usado seu lendário Anel de Salomão para controlar demônios e comandá-los em tarefas que iam desde a construção do templo até a busca de riquezas ocultas. Essas criaturas, segundo a tradição, compartilhavam segredos do submundo, incluindo onde encontrar tesouros escondidos ou como manipulá-los para sua vantagem. Mas há quem vá ainda mais longe. Teóricos modernos especulam que Salomão poderia ter tido contato com inteligências extraterrestres. Os reptilianos, frequentemente mencionados em teorias conspiratórias, são apontados como possíveis aliados ou mentores do rei, fornecendo conhecimento avançado que o colocou séculos à frente de seu tempo. Independentemente da origem, o segredo da riqueza de Salomão permanece envolto em mistério. Seria resultado de sua sabedoria divina, de sua aliança com forças ocultas ou do acesso a tecnologias incompreensíveis? E você, aprendiz, o que acha? Estaria Salomão apenas aproveitando sua genialidade terrena, ou ele descobriu segredos que ainda desafiam nossa compreensão? A busca por respostas continua nos próximos capítulos, onde mergulharemos ainda mais fundo nesse universo de enigmas e possibilidades. Chegamos a um dos tópicos mais polêmicos e intrigantes desta jornada: a possível conexão entre o rei Salomão e os misteriosos reptilianos. De acordo com teorias conspiratórias amplamente discutidas, os reptilianos seriam uma raça de seres extraterrestres, possivelmente interdimensionais, que interagem com a humanidade desde os primórdios da civilização. Eles seriam responsáveis por influenciar líderes, moldar sociedades e até ditar os rumos de grandes avanços tecnológicos e espirituais. Nesse contexto, Salomão aparece como uma figura-chave. Sua sabedoria avançada, poderes sobrenaturais e a grandiosidade de suas obras levantam suspeitas de que ele teria atuado como um intermediário entre os humanos e essas entidades superiores. Mas de onde vem essa teoria? Alguns apontam para o Testamento de Salomão, um texto apócrifo que descreve como o rei teria recebido poderes para comandar demônios, espíritos e outras forças ocultas. Segundo a narrativa, o Anel de Salomão era a ferramenta que lhe dava controle absoluto sobre esses seres. Os teóricos especulam que o conhecimento necessário para criar tal artefato poderia ter origem extraterrestre, sendo presenteado ou compartilhado pelos reptilianos. Outra peça deste quebra-cabeça é a construção do Templo de Salomão. De acordo com algumas tradições místicas, o templo não era apenas um lugar de adoração, mas também um centro energético, alinhado com pontos específicos do cosmos. Algumas teorias afirmam que os reptilianos, com sua tecnologia avançada,
poderiam ter auxiliado Salomão na concepção e edificação de uma estrutura capaz de canalizar energias cósmicas ou abrir portais para outras dimensões. Além disso, a própria figura dos reptilianos, descritos como mestres do conhecimento oculto e manipuladores do poder, parece se alinhar com a ideia de um Salomão que detinha sabedoria além do comum. Será que essa relação era de cooperação, troca de conhecimento, ou talvez algo mais obscuro, como uma tentativa de controle? Críticos, no entanto, argumentam que essas interpretações são exageradas ou derivadas de leituras simbólicas das tradições antigas. Para eles, as histórias sobre Salomão refletem um homem de grande inteligência e habilidade política, cuja lenda foi enriquecida com elementos sobrenaturais ao longo dos séculos. Mas as perguntas permanecem. Teria Salomão realmente acessado um conhecimento que não era deste mundo? A conexão com os reptilianos é apenas uma teoria fascinante ou algo que aponta para verdades mais profundas escondidas nos textos antigos? O fato é que, quanto mais investigamos, mais percebemos que a história de Salomão está repleta de enigmas que desafiam nossa compreensão. Estaria o rei não apenas governando um reino terrestre, mas também servindo como ponte para algo muito maior? Prepare-se, aprendiz, pois as respostas podem estar além do que imaginamos, e as portas para esses mistérios continuam abertas. Para avançarmos nesta investigação, é essencial analisar as evidências e interpretá-las sob diferentes perspectivas. Quem foi, de fato, Salomão? Um servo fiel de Deus, como descrito na Bíblia, ou um buscador incansável de poder e conhecimento oculto, como sugerem textos esotéricos e teorias alternativas? Nos textos bíblicos, Salomão é retratado como um rei dotado de sabedoria divina, recebida diretamente de Deus em resposta ao seu pedido para governar Israel com justiça. Essa sabedoria se manifesta em suas decisões políticas, na arbitragem de conflitos, como no famoso julgamento entre as duas mães, e na construção do grandioso Templo de Salomão, um marco espiritual e cultural de sua época. No entanto, para muitos, os detalhes da construção do templo são mais do que simbólicos. O Templo de Salomão é frequentemente citado em tradições místicas como um edifício carregado de significado oculto. Suas medidas precisas, seus materiais raros e os rituais associados à sua edificação são interpretados como indícios de que Salomão possuía conhecimentos que iam além do comum. Alguns manuscritos esotéricos, como o Testamento de Salomão, descrevem como ele teria usado o lendário Anel de Salomão para comandar demônios, espíritos e outras forças sobrenaturais. Esses relatos, embora apócrifos, alimentam teorias de que sua sabedoria não vinha apenas de Deus, mas também de fontes não convencionais, incluindo forças ocultas ou até extraterrestres. Outro ponto frequentemente levantado é a presença de símbolos místicos, como a estrela de Salomão, associada ao equilíbrio e à proteção espiritual. Para estudiosos esotéricos, essa estrela não seria apenas um símbolo de fé, mas também uma chave para decifrar segredos do universo, incluindo geometrias sagradas e alinhamentos energéticos. Mas seriam essas evidências realmente fruto de uma conexão sobrenatural, ou apenas um reflexo da genialidade de Salomão como estrategista e governante? Se olharmos sob a lente da história convencional, Salomão foi um líder que soube aproveitar ao máximo os recursos de seu reino. Suas alianças políticas e comerciais com outras nações, como a rainha de Sabá e o Egito, trouxeram riquezas sem precedentes. Seu domínio sobre a arte da diplomacia e sua capacidade de inspirar respeito podem explicar grande parte de seu sucesso sem necessidade de elementos místicos. No entanto, as perguntas persistem. Como Salomão adquiriu tamanha sabedoria e poder em um período onde o conhecimento era restrito? O templo era apenas um monumento religioso, ou um centro de energia que conecta o mundo físico ao espiritual? As interpretações variam. Para alguns, Salomão era um gênio humano, cuja habilidade natural foi amplificada por sua fé. Para outros, ele é uma figura que transita entre o sagrado e o oculto,
um guardião de segredos que ainda hoje intrigam estudiosos e curiosos. E você, aprendiz? Que interpretação faz dessas evidências? Estamos diante de um homem iluminado, um estrategista incomparável, ou alguém que tocou o desconhecido em busca de respostas? Continuaremos explorando esses mistérios nos capítulos seguintes, onde novas conexões e possibilidades serão reveladas. A história de Salomão é um convite para refletirmos sobre os mistérios que transcendem o tempo e o espaço. Sua figura combina sabedoria, poder e uma aura de enigmas que continua a intrigar a humanidade. Se ele realmente possuía poderes concedidos por entidades de outras dimensões, conhecimentos herdados de civilizações antigas ou até mesmo conexões com seres extraterrestres, talvez nunca saibamos com certeza. O que permanece é o impacto de sua história, que vai além das narrativas religiosas, mergulhando em camadas de simbolismo, esoterismo e teorias conspiratórias. A saga de Salomão nos lembra que o conhecimento humano tem limites, mas também uma capacidade infinita de questionar, explorar e buscar respostas. Independentemente de suas crenças ou interpretações, a figura desse rei enigmático inspira uma investigação sobre o que está oculto, em nossa história, no universo e até dentro de nós mesmos. E agora, eu pergunto a você, aprendiz, o que pensa sobre tudo isso? Salomão foi apenas um rei sábio e habilidoso, ou ele realmente tocou os segredos mais profundos do cosmos? Teria ele explorado dimensões além da nossa compreensão, ou sua genialidade era simplesmente humana, mas extraordinária? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias. Sua visão é uma parte importante deste diálogo que atravessa séculos. Se você gostou deste episódio, lembre-se de deixar o seu like, inscrever-se no canal O Livro do Aprendiz e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Vamos continuar explorando juntos os mistérios da história, da espiritualidade e do desconhecido. Obrigado por estar conosco nessa jornada. Até o próximo episódio, onde novos mistérios e reflexões nos aguardam. Que o aprendizado continue.